Mas durante a minha carreira como correspondente do Jornal do Brasil, aconteceram alguns fatos extraordinários. Um deles é o seguinte: eu estou em Jerusalém, estou morando em Jerusalém, casado com uma outra pessoa, toco o telefone 7h30 da manhã. Toco o telefone. Eu digo, quem é? Não, aqui é o Simão Wiesenthal. Simão Wiesenthal, famoso caçador de... Simão Wiesenthal, famoso caçador de nazistas. Eu digo, rapaz, vai passar trote para tua mãe uma hora dessa? Diz que aqui é o telefone. Ligou a segunda vez. Mr. Shimanovich, aqui é o Simão Wiesenthal ligando de Viena. Eu digo, se o senhor ficar enchendo o saco, eu não vou atender mais. Eu digo, faça o senhor o que quiser, porque eu vou ligar mais uma vez só, depois não ligo mais. Aí a minha mulher disse, atende, rapaz, não tá com cara de trote, não. Tocou a terceira vez. Disse, Shimanovich, agora você acredita que sou eu? Nós falando em inglês. Não acredito, aquele inglês puxado, alemão. Ele era austríaco. Sim. O que o senhor quer de mim, seu Simão? É uma honra o senhor me ligar uma hora dessa. Ele disse, vem a Viena imediatamente que eu tenho um furo de reportagem. Um furo em Viena. Entrei em contato com o Jornal do Brasil e me autorizaram. Vai imediatamente, porra, o Wiesenthal, o cara falou. Né? É o cara. Cheguei em Viena e tal. Me hospedei no hotel que ele indicou e fui ao tal centro dele, super vigiado, viu, na época, deu de câmera, era bolinha. Então me recebeu. Ainda bem que o senhor veio e tal, né? Eu olhei em cima da mesa dele, debaixo do papel, uma Walter PPK. Ali, porra, o cara era ameaçado. Lógico. O que o senhor quer? Olha, eu tenho um scoop, um furo para você. Qual é o furo? Está em São Paulo, no Brasil, um importante criminoso de guerra nazista. Gustav Franz Wagner. Gustav Franz Wagner. Eu digo, bom, e aí, tá onde? Está numa cidadezinha perto de São Paulo chamada Atibaia. Atibaia. Maravilha, que puta. Quem foi esse cara? Ele foi um dos comandantes de Sobibor. Médico, né? Não foi médico. Médico ou Mengele. Tá. Foi um dos comandantes de Sobibor. Era chamada a besta humana. Era tão cruel que jogava os bebês judeus para cima e aparava na baioneta. O cara era do malvado, perverso mesmo. Eu digo, maravilha, vamos denunciar, fazer uma puta matéria. Cadê a foto dele? Aí me trouxe uma foto do cara vestido de SS. Uniforme SS com tal. Eu digo, não, a foto dele é Atibaia, porra. Precisa lá. Quem te mandou a informação deve ter fotografado ele. Não temos. Eu digo, seu Simão, sem a foto do cara no Brasil, dura 2 dias essa notícia, desaparece. Eu li aqui que para chegar vocês meteram um blefe nele, foi isso, né? Vou montar, não o blefe não é meu. Eu digo, porra, vai perder a viagem então. Não adianta publicar a foto do cara da SS. Vocês têm milhões de fotos de cara de nazista vestido de SS. Aí eu lembrei que um mês antes o Jornal do Brasil teve um encontro de velhos simpatizantes do nazismo que se reuniram no Hotel Itatiaia, em Teresópolis, se não me engano, para comemorar o aniversário da morte do Führer, do Hitler, né? E foram fotografados lá, e o Jornal do Brasil fez um oba-oba e tal, mas tudo velho. Nenhum criminoso de guerra, tudo simpatizante. Uns vieram da Alemanha. Eu digo, contei isso para o Wiesenthal, mostrei o jornal que eu tinha levado para ele. Eu digo, o Wagner não está aqui, não, o Simon, nessa altura eu chamava ele de Simon. Não está aqui não, então vamos inventar. Tá vendo esse cara de chapéuzinho tirolês com uma peninha? Fala que é ele. Vamos dizer que é ele. Eu digo agora o seguinte, Simon, se eu perder o emprego, você segura essa barra aí. Me contrata. E nós vamos blefar, hein? Oh, que grande ideia, Shimanovich, que grande ideia. E mandamos lá. O Jornal do Brasil fez aquele escarcéu. O Jornal do Brasil fotografa e identifica um dos piores criminosos de guerra nazista ainda vivo. Parece o otário lá de Hamburgo, com aquele chapéuzinho. Com o chapéuzinho, com aquela peninha do lado. O jornal, porra, nosso correspondente Mário Shimanovich.
Tal. Aí, o Tuma, que era diretor do DOPS, o meu Tuma, que gostava de aparecer, resolveu assumir o comando das buscas do Wagner, né? Procura daqui, procura. Aí o impensável acontece. O impensável. O Wagner, que era caseiro numa chácara em Itatiaia, chácara de alemães mesmo, que o abrigavam, vai à delegacia. Isso aqui não sou eu, isso é uma armação do Mossad para fazerem comigo o que fizeram com Eichmann na Argentina, né? Levaram o Eichmann, né? Eu quero que o senhor me proteja. O delegado, porra, ligou pro Tuma. E houve aquela mobilização internacional. O Jornal do Brasil pegou uma foto. Eu digo, bom, não é bem o Wagner, esse cara de chapeuzinho. Ô Mário, que porra é essa? Que história é essa? Agora foi o que o Simão me deu. Ele usou o jornal. Eu digo, com certeza, filha da puta, com certeza. Você me enganou, porra, né? E você se deixou enganar, o que eu podia fazer? Não conhecia. Ele me disse que eu ia ser o Wagner. E o cara de Hamburgo lá, o Chapeuzinho, eu vou processar o Jornal do Brasil por calúnia, difamação. Tá me chamando de criminoso. Rolou essa história. O Wagner ficou preso e o Supremo negou a extradição dele para a Alemanha, para Israel e para a Polônia. Hoje isso. Você levantou isso hoje? Eu já tinha levantado informação, mas eu vi lá que achei quem fez a negação, pai de um dos ministros atuais, alguma coisa assim, né? Coisa assim. O governo atual, né? Uma coisa assim. Negaram a extradição e o cara apareceu morto depois, com facada, se suicidou com facada conversa. Mossad? Nenhum Mossad, é um judeu que sobreviveu. Tem uma foto dele pedindo um cigarro a um sobrevivente. Uma foto famosa dele. Sim. E aí eu fui promovido a sair no Der Spiegel, em todos os jornais do mundo, meu nome, Mário, jornalista. Investigador. Ele fez um blefe junto com o Simão Pimentel, me chamando de blefador. Deu certo. Deu certo, melhor funcionou. Ainda, né? Essa foi umas histórias, viu? Tempos depois desse affair Wagner, teve uma repercussão mesmo em Israel, repercussão enorme, né? Antes da história do urânio, isso, né? Eu recebo um belo dia, recebo um telefonema de manhã. Mr. Shimanovich, sempre Mr. Shimanovich, aqui é o David e tal, trabalho para o gabinete do primeiro-ministro, gostaríamos de encontrá-lo. Ficamos muito impressionados com o seu desempenho na história do Wagner. Gostaria de ver, o senhor quer vir a Jerusalém? Ou quer que nós nos encontremos em Tel Aviv? Eu digo, olha, por mim, vamos nos encontrar, almoçar, tomar um café em Tel Aviv. Ele disse, então, no Hotel Sheraton, na Orla de Tel Aviv, no Hotel Sheraton, na cafeteria e tal. E como é que eu faço para reconhecer o senhor Davi? Eu reconheço o senhor. Tal, tudo bem, me aparece um cara. Digo, você habla espanhol? Me pergunta. Digo, alguma coisa falo. Um pouquinho. É porque eu sou argentino. Vamos falar em espanhol então, que fica mais fácil e tal. Não, eu falo inglês também, mas não quer falar espanhol, vamos embora. Digo, pois é, nós ficamos muito impressionados com o seu desempenho, com a sua performance, essa história da foto falsa, né? Ficamos, e acho que isso pode ajudar Israel. Ajudar como Israel? Olha, faça agora que o senhor é um jornalista famoso no seu país, e a imprensa é anti-israelense lá no Brasil, faça umas matérias melhorando o status do país, matérias sobre ciência, tecnologia, que já é muito avançada. Só se falava em guerra, né? Não, paciência. Nós temos grandes avanços na medicina nuclear, na ortopedia, porque esse soldado perde perna, braço. Sim. Eu digo, pô, não me custa nada fazer, se vocês me derem os caminhos aí para fazer. Interessante o assunto. Claro, e me deram caminhos mesmo, fontes, eu fui, fiz matérias, tal, e me encontrava periodicamente com esse cara lá no hotel, né? Uhum. Um belo dia ele aparece com outro judeu, um outro israelense. Esse falava inglês com um sotaque russo muito forte. Esse aqui é o Alex, ele me apresenta, esse é o Alex que vai me substituir, porque eu preciso viajar ao exterior, e tal, e vai fazer contato contigo, e tal, o que você precisar, tá aqui, me deram um telefone, tá? Eu nunca telefonei para aquele número, mas eu tenho até hoje o papelzinho guardado, guardei. Então, ele vai para... O cara realmente me procurou.
15, 20 dias depois, o cara disse, Szymanowicz, vamos tomar um café lá no Sheraton, tem novidades para você? Eu fui para o Sheraton, dessa vez o encontro não foi na cafeteria, tinha alugado uma suíte. Tá ficando sério. Você está com fome, quer beber alguma coisa e tal? Eu até pedi um uísque. Ele disse, mas Alex, eu perguntei, por que essa coisa toda aqui numa suíte? A gente fala tão bem na cafeteria, hotel de frente para o mar. Ele disse, não, porque esse encontro é muito importante, para nós e para você. Eu digo, como assim? Você é um perigo à segurança de Israel. Eu sou um perigo à segurança de Israel. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza, caralho. E sou procurado lá na Amazônia. Não, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Como é que eu faço? Porra, sou um carioca, rapaz, mas é um problema para a segurança de Israel? Pois é. Por que eu sou um problema para a segurança de Israel? Pelo seguinte, um desertor do Serviço Oriental de Inteligência da Alemanha se entregou à CIA em Bonn, que era o outro lado de Berlim, e trouxe uma lista de agentes que operam no mundo todo, tá ali na Europa, e o seu nome aparece, o meu nome aparece. Meu nome aparece, vai ter, porra, Alex. Não, eu sou espião então. Não, você não é espião. Está escrito assim, subject of interest, sujeito a interesse. Por quê? Porque eu tenho parentes na Rússia ainda, Vinícius. Tenho parentes na Rússia, estou vulnerável. Eles dizem que eles podem te chantagear e tal, ameaçar teus parentes e tal. KGB é um serviço muito sério. Eu pensava comigo, duvido que a KGB vá realmente se preocupar comigo, né? Mas aí é que vem a história. Ele disse, esse cara, que se chama fulano, trouxe essa lista, o teu nome figura, e o que vocês querem que eu faça? Eu digo que você fique atento. Eles podem te abordar aqui dentro de Israel, pode te abordar no Líbano, onde você vai muito, pode te abordar em Chipre, onde você parava para ir para os países árabes e fazer baldeação em Chipre. Em qualquer lugar do mundo, eles podem te abordar. Que puta fantasia, né? O KGB atrás de mim. E aí, um belo dia, o tempo passa, um belo dia, e eu recebo um telefonema do meu editor de internacional do Jornal Brasil, não vamos citar nome, já morreu. E eu, Mário, porra, nós vamos fazer uma reunião de correspondentes em Roma. E queremos que você vá também. Vão todos os jornais, tinha uma equipe maravilhosa de correspondentes. Queremos que você vá também e tal. Digo, ótimo. Cheguei em Roma, me hospedei no hotel que eles me indicaram lá. Fiquei lá e não vi colega nenhum. O que me aparece foi essa editora, que era do Partido Comunista Brasileiro, diga-se de passagem. Daí, cadê o fulano, o cicrano, a Beltrana? Eles já vão chegar atrasado, fulano não pôde vir porque tem uma matéria para fazer. Tá esquisito. Tá esquisito. Vamos jantar naquele restaurante famoso lá de Roma, que os brasileiros adoram, chamado Alfredo. Sim. Alfredo, vamos jantar lá. Segunda noite vamos jantar no Alfredo. Aí foi que a luz vermelha acendeu na minha cabeça. Ele chegou para mim, é muito difícil trabalhar em Israel. Eu digo, não é fácil. É um país que tem censura militar, você precisa cuidar com o que escreve, porque eles bloqueiam mesmo. Você está transmitindo por Telex, era nós tínhamos. Telex. De repente interrompe, aí o censor te liga, por que você está mandando aí? Que história é essa? O censor é um brasileiro que trabalha lá e sabe, está dentro, está acompanhando. Aí o cara me faz a seguinte pergunta, depois desse preâmbulo difícil, né? E a indústria militar israelense? Como é que é? Eu estava querendo levantar informação. Dá para fazer umas matérias e tal. É meio complicado, é muito fechado. Mas o jornal está sabendo que eles tinham projeto no novo avião. Tinha um avião de bombardeiro, caça-bombardeiro, que era um híbrido do Mirage com o Phantom F4.
uma criação israelense e tal. A luz vermelha, põe, é aí. Querendo me usar, né? É aí. E tal. E eu digo, olha, posso tentar realmente. Tal, por favor, tem muito interesse. Você manda as matérias encaminhadas a mim mesmo. Bom, voltei para Israel. 4 dias depois, no aeroporto mesmo, já me grampearam. Me levaram para uma sala, digo, foi boa viagem, estadia em Roma. Quem é esse cara que você está jantando aqui? Puta, cheio de fotos. Esse cara, digo, esse cara é o editor do jornal. É. Aí puseram outra foto com o cara abraçado com um estrangeiro. Eu digo, pô, esse outro eu não sei quem é. Esse aqui é um cara, um cientista tcheco que migrou para Israel como judeu para se infiltrar na comunidade científica e foi desmascarado. É contra a inteligência israelense. Digo, bom, e aí? Eu contei, ele queria informações sobre indústria militar israelense, projetos, essa coisa toda. Ele queria isso, né? Uma rede bem montada a partir do Rio de Janeiro. Então nós vamos te fornecer material e você vai passar para ele. Contra-informação. Durante muito tempo, amigo, eu funcionei como agente duplo, mandando informação. O jornal nunca publicava nenhuma das matérias, isso que era interessante. Perigoso demais. O jornal nunca, porque ele recebia informação e passava para os russos, evidente. Aí fui para Beirute, guerra civil e tal. Aí o cara derrubou vinho, champanhe na minha roupa. Era o antídoto comercial da Embaixada Soviética. Da Embaixada, perdão, vou papá. E ficou meu amigo de repente, querendo saber de coisas e tal. Bom, para encurtar a história. Um belo dia, no meu hotel, eu sou avisado do seguinte, olha, você foi desmascarado, já sabem quem você é, quem vai te pegar é o serviço de inteligência sírio, é um dos mais brutais que existe, te arranca dente, unha. E aí, vou fugir para onde? Daqui de Beirute? Eu digo, você vai ser resgatado. De madrugada eu fui resgatado pelo pessoal falangista, o pessoal mais à direita que você possa imaginar, que é no espectro político libanês. Foram lá no hotel, me passaram a mão, me levaram até o porto de June, me jogaram num barco pesqueiro e eu fui para Chipre, de Chipre para Israel e tal, até ser demitido do jornal. Inseguro vivo, sobreviveu pelo menos, né? Essa é a história. Essa é a história. Outro detalhe interessante dessa história. São José dos Campos era o centro do movimento de compras militares. O Brasil era um entreposto ali, delegações árabes em São José dos Campos. A Vibras, você tinha Embraer, Ingesa e outras subsidiárias e tal. O que os israelenses fizeram? Com o auxílio de uma família judia poderosa aqui de São Paulo, dona de uma cadeia de hotéis, construíram um hotel de luxo em São José dos Campos para receber os caras. E mandaram, o gerente era um moçade, rapaz, um cara que andava de boininha, usava bengala como eu. Ficava todo mundo lá. Instalou escuta em todos os quartos. É muito sério. É muito oportunismo. Eu consegui localizar ele, falei com ele, entrevistei ele por telefone e tal. Confirmou. Confirmei. Na época morreu misteriosamente o chefe do projeto atômico brasileiro, que era um coronel da aeronáutica, que morreu. Ele foi aos Estados Unidos participar de um congresso e tal, e voltou com um câncer galopante. Foi envenenado até mas esse judeu era o gerente do hotel e teve ele me contou que uma noite recepcionaram uma delegação egípcia e fazer compras, material militar brasileiro, né? Tal. E os egípcios pediram música lá no restaurante. O cara tocou no piano Ava Naguila, que é uma música típica brasileira, Ava Naguila. Nossa, esse cara dançando. O cara ficou assim, para, pelo amor de Deus, para. É a Ava Naguila.
Você mencionou que você participou ali logo de chegada num grande conflito ali, invasão dos Cintalargas. Mas com a Poena Meirelles, mas anos depois eu esqueci de mencionar. Eu participei de grandes expedições, né? Com os irmãos Vilas Boas. Ia entrar nesse assunto. Conheceu, entrevistou, fez matéria com eles. Até estive no meio do mato com eles lá. Eles estavam tentando contatar aqueles índios Crenhacarore. Dizia que os índios tinham pé grande. Não, tinha alguém na tribo que calçava 44. Eles eram violentos. Eles eram, na verdade, não tinham contato com... Não, com os brancos, não eram violentos. Índio nenhum chega a ser violento. Eles buscavam se defender, né? Tinham medo, dúvida, né? O branco chegava, transmitia sarampo, gripe, morria com moscas e tal. Procuravam se defender, na verdade. Não tinha esse caráter violento, agressivo, de cortar a cabeça, comer gente. Isso. Em paralelo, então, com uma situação violenta, que foi esse ataque noturno, esse ataque ele foi a noite inteira? Foi de madrugada. Foi à madrugada. Foi de madrugada. Na noite os índios não atacavam. Tá. Em oposição a isso, você deve ter vivido bons momentos também. Sim, eu tinha o meu 38, a Poena de Meirelles me disse, não se atreva a usá-lo. Queria me tomar o revólver. E como é que vocês morreram? Repeli esse ataque com o rojão. Só o barulho. Barulho do caramuru, né? Caramuru, bum, 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 bum. É isso. Não era necessário arma de fogo. Mas teve grandes experiências de intimidade, de amizade com os índios. Trocou, escambou tranqueiras. Com cintas largas, com várias tribos. Aprendeu a cultura, conviveu. Cintas largas, parecis. Estive no Xingu algumas vezes, lá no parque, montado. Olha, Nhambiquara. Eu fiz uma série muito grande para o Jornal do Brasil. Foi até uma pena não ter lembrado de trazer. São, durante 4 dias, publicaram a página inteira do meu relato e tal, sobre os índios. O convívio foi muito bom. Tinha fatos muito interessantes sobre a cultura indígena. Por exemplo, uma vez no Xingu, as índias estavam fazendo potes de barro, né? Potes de barro. Aí vinha o menininho, o curumim, ia lá, chutava, derrubava, quebrava, ela recomeçava a fazer. Não havia gritos, não repreendia, sem repressão nenhuma, voltava a fazer. Aí eu perguntei, né? O cara, o índio que traduzia, ela não dá um tapa nele. Não, ele vai se cansar de fazer isso. E realmente o molequinho, o curumim se cansava e tal, ela voltava a fazer o máximo. Técnica interessante, né? E pude conviver com um intelectual que era o irmão do Noel. Não, Noel era o médico. Orlando era o Cláudio Vilas Boas, era um puta intelectual. Vivia no posto de Arum. Cara que falava tranquilamente sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, a gente passava no final da tarde conversando sobre filosofia. Era um gênio. Noel era mais o Relações Públicas da família, né? Eles queriam ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Mas não foram indicados, infelizmente. Não mereciam pela obra deles, né? A criação do partido não foi deles. Tá. O que te conduziu à carreira jornalística? Você entrou já por uma faculdade com foco nisso? Já tinha algum interesse? Não, no meu tempo não tinha faculdade. As coisas se encaminharam e você se viu aí nesse meio? Não, no meu tempo não tinha faculdade. Na verdade, eu era o que você chamaria de um marginal potencial no Rio de Janeiro. Eu frequentava gangue barra pesada mesmo, de brigar um bairro contra o outro e tal, usava drogas e tal. E existia no Rio de Janeiro o que você chama hoje, você chama aqui em São Paulo de FEBEM, lá no SAM, Serviço de Assistência ao Menor. E você era recolhido ao SAM. Depois dos 18 anos, se cometesse delito, você ia para a cadeia. Sim. Quando eu completei 17 anos, faltava pouco para 18 anos, um dos inspetores de disciplina era do Partido Comunista, ia com a minha cara, dava sobrenome e tal. Ele disse, olha, você vai para a rua daqui a uns dias, mas se você voltar a cometer um crime, você não vem para cá.
vai para o Chilindró. Cadeia que acabou seu tempo. Cadeia. Saí de lá, mas eu mantinha algum contato com ele. Tentei fazer de tudo, não quis estudar. Minha formação acadêmica é muito pequena, eu não fiz faculdade, não precisava como jornalista, senti que não precisava, mas hoje até me arrependo, porque o ambiente universitário teria sido muito bom. Mas é aquilo, talvez as coisas tivessem caminhado de uma forma diferente e as coisas não teriam acontecido da forma como foi. Pois é, aí é que tá. Aí saí, tentei ser vendedor em loja, tentei vender máquina registradora, sabe que sim? Tentei vender máquina registradora, mas eu não me adaptava, socialmente, eu era um cara rebelde, e eu tinha um sonho, eu queria ir para o garimpo de diamantes. Eu tive internado muitos anos no orfanato judeu, porque perdi minha mãe muito cedo, fui para o orfanato judeu e eu lia muito sobre garimpo. Eu queria ir para lá. Tentar a sorte. E eu acabei indo para o garimpo de diamantes em Mato Grosso. Quando eu fiquei mais de um ano, quando voltei, meu pai tinha colocado uma foto minha, uma tarja preta, bela, morreu, o cara não volta mais. E vivi no garimpo, onde foi uma experiência muito bonita, muito forte. Eram homens muito rudes, mas exato. Homens de honra, né? Se matavam por causa de puta no fim de semana. Se matavam na hora do trabalho. Aí o que acontecia? Você achava uma pedra mais ou menos, vendia, comprava um 38, um par de botas bonito, uma água de cheiro que eles chamavam, que era um perfume. E ia lá ia pra zona. Era o rei da noite. No dia seguinte. Não tinha mais nada, tinha que vender o revólver, vender as botas. Era assim. Curtiu. Era assim no garimpo. 48 horas. No garimpo de diamantes. Pô, Amaro, você é um chamado de sobrevivente, né? Eu sou um sobrevivente. Diante de tantas experiências eu voltei do garimpo, tentei. Meu pai disse: você pode estudar que eu vou bancar. Meu pai. Esse direito. Vê se toma juízo, moleque, né? Mas não. Esse mesmo inspetor de disciplina me levou para a última hora. Porque eu tinha um dom. Potencial. O único dom que eu tinha era saber escrever. E curioso. A curiosidade, acho que é fundamental. E foi ali que realmente foi a minha escola de jornalismo, na última hora. E aí, dentro já da profissão de jornalista, você em algum momento almejou, tinha expectativa ou imaginou que você se tornaria correspondente de guerra naquela época? Não, foi por acidente. Foi totalmente por acidente. Era o que tinha. Foi ameaçado de morte e fui lá fugindo a São Paulo. Só tem lá. Foi por acidente. E aí você permaneceu por 11 anos na região do Oriente Médio, deve ter se estabelecido lá. Não, eu já estava casado lá, eu deixei minha mulher em Mato Grosso, com meu filho. Eles depois foram para Israel. Lá me separei, conheci outra mulher, voltei ao Brasil. Fui demitido, como é que eu ia sobreviver num país? Eu podia trabalhar num jornal local. Tinha que conhecer muito a língua, o hebraico. É uma língua difícil. Sem dúvida. E você se relacionava ali com os repórteres mesmo, com os colegas de trabalho? Tínhamos o clube de imprensa. Em Tel Aviv tínhamos o clube de imprensa. Aí o que se fazia lá fora? Almoçávamos, batíamos papo, trocávamos ideia. Era assim um clube de convivência social. E você circulava pelos dois lados, Israel, Palestina, ia, voltava? Não, Palestina na verdade era o nome que se deu à região toda. Completo. Que foi dividido em 48, entre dois estados. O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Os palestinos não aceitaram. Aí começou a primeira guerra que Israel enfrentou, foi em 48. Eu ia para os chamados territórios ocupados. Gaza, Ramallah, Nablus. Eu viajava constantemente para falar com os líderes palestinos. E bem recebido. Bem, sabiam que era eles tinham serviço de inteligência, sabiam que eu era um cara credenciado, que eu não escrevia a favor de Israel, nem contra, não escrevia sobre a verdade, contava a situação deles, que era de penúria em Gaza, por exemplo, né? De sofrimento, né? Os palestinos foram massacrados em Beirute, em 2 campos, Sabra e Shatila. Foi Israel que incentivou a falange maronita a massacrar os caras, né?
Aquilo tudo me incomodou bastante. E eu escrevi a verdade mesmo. Tanto que eu era muito mal visto em Israel. Era muito mal visto, né, cara, que escreve contra o país. Não, eu me limitava a contar a verdade. Estava acontecendo com aquele povo, né? Tão sofrido, né? E aí, em meio ao trabalho, você tinha bastante tempo de ócio ou praticamente o tempo inteiro dedicado? Não, eu escrevia quase que diariamente. Tem uma foto que a gente deve apresentar aí, que é você correndo, atravessando uma rua ali. E que ali era um... Beirute. Beirute, que ali era um alvo de snipers ali. Nós tínhamos uma brincadeira entre os correspondentes, que conseguia atravessar a rua sem levar um tiro. Brincadeira saudável, sobrevivendo. $100, $200. E os caras lá de cima do morro. Sentando o dedo. Olha, eu não me lembro de nenhum dos jornalistas ter sido atingido, não. Mas era perigoso. E em alguma situação, por exemplo, conflito, o bicho pegando, acaba um rolo lá, você usava, era porque é filme 35mm na época? Filme 35mm. Tá. Já aconteceu de lá poder ser um filme, você joga outro, pá, começa a tirar, pá, cadê? Puta, não entrou a foto, não entrou o filme, não enrolou na máquina. Já deu rolo. Eu depois usava a Leica, estava até contando com o Luiz aí, a Leica era complicada, usava a Leica antiga, não antiga, M2, M3, e você para enfiar o filme, precisava tirar uma carretilha de dentro, prender a ponta do filme, enfiar lá e fechar. Puta, aquilo dá. E para revelar, às vezes, quando você não tinha acesso ao laboratório da Reuters, ou da UPI, ou da AP, você tinha que revelar dentro do hotel. Era um saco preto, você enfiava a mão dentro do saco preto, tirava, punha dentro de um carretel, com produto químico, fazia a revelação, esperava uns minutos, realmente tirava o filme e punha, pendurava com um pregador. Modo manual total. Para secar, manual total, né? Eu publiquei muita foto no Estadão, viu? Mas muitas fotos. Você disse então que em determinada noite o Simon do Centro Simon Wiesenthal te procurou com a proposta aí já de busca. Manhã, Simon Wiesenthal. Não é inglês, ele é alemão mesmo. Tá alemão. E ele esteve preso em Auschwitz, se não me engano. Ele esteve preso num campo de concentração e sobreviveu. Sobrevivente, tá. E aí você fez, ajudou ele no caso do Franz Wagner, ele já tinha ciência da possibilidade, o indício dele estar aqui no Brasil? Não, tinha informação. Até com a localização. Tinha uma rede de informantes maravilhosa. Me contou uma história, inclusive, que me tocou muito. Depois, acho que ele escreveu um livro sobre isso, de um oficial nazista que ele encontrou. O cara estava morrendo, estava moribundo, já com câncer. Encontrou na Áustria, em Viena, né? E o cara pediu perdão a ele, perdão pelos crimes que os nazistas cometeram contra os judeus, né? Ele disse: eu não estou autorizado a te perdoar. Por que você não pode te perdoar? Fala em nome das vítimas. A informação que eu levantei é que o Centro Simon Wiesenthal, eles conseguiram capturar, sei lá, mais de 300 fugitivos criminosos, né? E aí teve uma matéria que eu encontrei que chamada A Última Caçada, que era a busca pelo médico Alibert Heim. Você chegou a participar com ele dessa caçada? Porque eu não vi um desfecho disso, onde eu achei a fonte. A última caçada foi contra o médico Mengele. O Pedrão. Estava no Brasil. Você chegou a participar junto com ele nessa... Não. O turma que identificou o cara morreu afogado em Bertioga. Santos, Bertioga, Santos. Ali, Você também, de passagem lá, você é coautor de um livro, Armas Famosas, junto com Aurélio de Abreu. Também escrevemos um livro. Editora 3. Como é que você descobriu isso? A gente tem que fazer um stalker ali, né? Dar uma levantada no material. Quem tiver curiosidade também, acho que ainda encontra aí pelo Amazon. Uma história engraçada. O dono da editora 3, Domingo Azugaray, era colecionador de armas. E nós pedimos aos amigos armas emprestadas para fotografar. Fazer uma... Então tinha o Wagner, dono do Ao Pescador, na Lapa de Baixo.
Tinha o Chiquinho de um lado da linha e o Wagner do outro lado. E o Wagner tinha uma 45 maravilhosa, com cabo Paquimaíra, né? Emprestou, devolve. Fotografamos, e o Domingo Azugaray, já morreu também, já foi tarde. Viu a arma, ficou doido. Era uma Colt bonita, com cabo Paquimaíra, você imagina, né? Eu quero essa arma de qualquer maneira, e quero, porque não devolve porra nenhuma. Como assim? E ficou com a porra da arma. Aí saiu os livros, o livreto saiu, o Wagner viu. Vai cobrando a arma, né? Não, vamos devolver, tá no estúdio, aquela conversa fiada. Saiu um agradecimento pela doação lá. Pô, ele viu o livro, falou, essa arma é minha. Correu lá na editora, falou pro Domingo, o Domingo que era argentino, falou, pergunta o Timana. Pergunta o Timana que ele deve saber onde tá a pistola. Eu falei, olha, o cara ficou, meu inimigo. Pô, lógico, muitos anos. Deu sumiço na arma do cara. Muitos anos. Ele tinha uma lojinha e a arma chamava O Pescador. Do outro lado da Lapa, você atravessava ali por debaixo. Você conhece ali, né? Caça e Pesca. Bom, aí ele criou uma das maiores empresas de segurança do Brasil. A Embrasa, Empresa Brasileira de Segurança. 5.000 funcionários. Ele quebrou fraudulentamente aí. Mas um dia eu estou lá numa loja de relógios que tinha no Itaim, eu gosto muito de relógio, né? Estou lá fazendo negócio. Entrou o Wagner, o Wagner já era milionário, viu? Fiquei paralisado. Ele disse, eu acho que eu conheço você. Falou, Wagner, é o Mário, esse ladrão, filha da puta. A arma. Cadê minha arma? Nunca mais. Cadê a mãe? Estava rico, aí acabamos dando risada. Contamos a história, eu falei, olha, o Wagner, quem ficou com a tua arma foi o patrão. Você é safado, né? Ele que assumir a culpa ainda, né? Pois é. Ó, eu localizei pela internet também uma publicação sua, na verdade um texto, se eu não me engano, de 2012, chamado O Lamento de um Dinossauro. Eu li ele por completo. Quem tiver curiosidade, só buscar lá O Lamento de um Dinossauro, você vai facilmente localizar em algumas fontes. O texto, na verdade, não fui eu que escrevi. Quem escreveu foi minha mulher, a Luísa. Baseado na declaração sua, né? Mostrando uma situação que você chegava aos 40 anos de idade, desempregado, não conseguia mais emprego nenhum. E uma matéria totalmente atual nos dias de hoje. Eles preferem pegar garotos formados aí na faculdade. Sem dúvida. Para pagar 2, 3 mil reais, em vez de pagar o meu salário na Isto É, salário de 25 mil, quando eu era editor, dos editores era 25 mil reais por mês. Preferem pagar, porra. O jornalismo impresso está vivendo uma crise terrível. Você vê que a Veja deixou de ser aquilo que era. E é tanto profissional meia boca aí, até nem a gramática conhece direito. Escreve cachorro com X. Eu fiquei abismado, os jornais gratuitos que eles dão, Metro News, vão acabar. Não tem como se manter. Semana passada eu estava conversando com meu pai lá, o volume do Estadão de domingo. E era um negócio assim, hoje você vai ver. Porra, era um calhamaço, né? Aquele que o jornaleiro jogava, batia, estourava na parede. Pá! Pois é. Hoje é um. Tem mais nada, vai desaparecer. Eu achei interessante um termo que vocês colocaram, não sei se foi a autoria dela, que você fez a comparação do PC 386, que em determinado momento ele parece uma grande inovação e dali um pouco depois ele não passa de um lixo eletrônico e que você sentia ambientalmente incorreto, assim como um PC na atualidade. Exatamente. Uma analogia bastante interessante, Luísa, bastante inteligente. Essa citação da Luísa aí. Então, é verdade. A gente se sentia um lixo, de 40 anos de idade, porque você tem um puta potencial. Sem dúvida. Para desenvolver. Uma carga, né, de conhecimento. Os caras... Então, e um dos motivos desse programa que a gente faz é não só trazer para o nosso público, mas também valorizar a experiência que os profissionais que a gente convida tiveram ao longo da carreira, o desenvolvimento de uma carreira longa. No caso do Mário, como a gente definiu aqui, um sobrevivente, passou por tantas e tantas situações aí arriscadas profissionalmente e está aqui vivo para poder dividir com a gente essa história hoje.
Então acho Olha, que é uma honra. um dos focos desse nosso trabalho é realmente valorizar uma carga de uma carreira É uma honra. interessante como a sua. Uma honra estar com vocês aqui, realmente. Pra gente Acho também. que essa iniciativa maravilhosa, vocês criaram esse documentário todo, essa memória, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. E assim, em geral eu costumo ter um pouco mais de perguntas, eu costumo atravessar um pouco mais os convidados, mas o Mário, nos conhecemos muito recentemente, não tivemos muitas conversas aí ao longo de meses, assim como outros. Se você quiser. Levantei algumas informações pela internet para poder, mas foi interessante que ele já foi fluindo ali, muitas das perguntas Pois que eu é. tinha já foram se esclarecendo no decorrer da Basicamente tua é isso. apresentação. Basicamente é isso. Você gostaria de fazer um agradecimento a alguém? Agradecer a minha companheira Luísa, realmente tem me ajudado bastante. E agradecer aos mestres, né? Que já se foram, me ensinaram a fazer jornalismo. Né? Alberto Dines, Cláudio Abramo, Amado Ribeiro, né? Grandes jornalistas. Eles aí, reverencio a memória deles aí. Tá? Muito bom. Bom, eu termino encerrando essa entrevista. Ser recebido por vocês, participar desse projeto aí, que eu acho sensacional, e preservar a memória. Parabéns. E conte com a gente aí, quando precisar. Obrigado, Mário. Tá bom? Valeu, gente.